Bom dia. Vocês são alunos de teologia no seminário. Todos vocês que estão aqui estão num processo de formação teológico-ministerial, dedicando pelo menos 3 anos da vida de vocês para um aprofundamento bíblico muito maior. Alguns se dedicando ao conhecimento das línguas originais, aprofundando mais ainda, se dedicando à teologia sistemática, teologia bíblica e tantas outras teologias que, eu não tenho dúvidas, têm esticado vocês no conhecimento, na percepção, bem como na rejeição daquilo que não está de acordo com a boa doutrina. Vocês caminham em sentido contrário do evangelicalismo brasileiro. Porque nós experimentamos e nós vivemos uma época em que o normal é ser superficial no conhecimento teológico. Nós vivemos uma época de um analfabetismo bíblico-teológico. E muitos são os motivos. Um deles, pessoas chamadas autodidatas, livres pensadores, que não aprendem a reconhecer balizas no estudo da Escritura Sagrada. Eventualmente balizas metodológicas, simplesmente vão lendo, aí a quantidade de sites, blogs, canais no YouTube, PDFs à disposição, a pessoa não tem um rigor no estudo, ela simplesmente vai pegando um monte de coisa e lendo. Não há baliza da ortodoxia muitas vezes, porque a gente vive uma época que eu normalmente comparo a um mosaico teológico. Por essa enxurrada de conhecimento à disposição, as pessoas elas pegam um pouquinho daqui, pegam um pouquinho de lá, pegam um pouquinho de outra fonte, e elas vão arranjando aquele conhecimento nas suas mentes de tal forma que faça sentido para elas, ainda que não faça sentido na teologia. Elas emitem alguma opinião, na verdade eu chamo de pitaqueiros teológicos, porque não tem fundamento muitas vezes. Interessante como tem crescido o número de candidatos à ordenação pastoral, reprovando nos exames, são capazes de citar teólogos, mas são incapazes de desenvolverem uma argumentação bíblica, teológica. Porque simplesmente pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali e forma na sua cabeça o que quer pensar sobre determinada logia. Interessante que nessa esteira, parece que hoje nós temos muito mais um evangelho dos evangélicos, aquilo que eles querem pensar sobre o evangelho, aquilo que eles acham que deve ser Deus ou deve ser a teologia, do que propriamente uma percepção teológica bíblica saudável. E você deve se lembrar como os autores do Novo Testamento são extremamente preocupados não apenas com a sã doutrina por ela mesma, senão como esta sã doutrina é ensinada, crida e vivenciada pelas comunidades cristãs. Ainda mais quando as cidades ou as igrejas para as quais esses autores escrevem transpiram algum tipo de heresia, algum tipo de falso mestre. E nós temos percebido que na igreja de Colosso há essa iminência ou há essa presença muito marcante de pensamentos opostos à sã doutrina. E não eram pensamentos fora da comunidade. Não eram pensamentos agressivos ou absurdos que só de ouvir você já rejeitava porque eles estão muito fora da ortodoxia. Não. Eram sutilezas. Eram nuances muito pequenas e eventualmente até baseadas no Antigo Testamento, mas que aqueles irmãos não conseguiam perceber e já estavam se deixando enredar por essas más teologias. No capítulo 2 de Colossenses, Paulo relembrará da instrução que eles haviam recebido, bem como os desafios que eles tinham de permanecerem enraizados em Cristo e muito bem firmes e convictos na sã doutrina. Ou seja, escolados na boa teologia.
Abra lá, Colossenses capítulo 2, verso 1. Colossenses capítulo 2, verso 1. Eu lerei do 1 ao 9, farei um salto para o 20 ao 23. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. A conexão do capítulo 1 com o capítulo 2 é pela repetição desse termo luta, de onde vem também agonia. Vocês devem se lembrar que ele terminou o capítulo 1, embora naquela época não existisse divisão de capítulos. Para nós aqui, ele termina o capítulo 1 falando do afadigar-se, esforçar-se, com o propósito que toda a sabedoria fosse entendida por aqueles irmãos. Vocês sabem, ou devem saber, como eu tenho agonizado por vocês. Agonizado para ensinar boa teologia. Eu venho agonizando para que vocês creiam naquilo que é fundamental à fé de vocês, fundamento este sem o qual vocês não seguirão na boa doutrina, vocês se perderão no caminho. E pelo final do capítulo 2, fazendo transição com toda a parte prática do capítulo 3 ao 4, por meio da expressão, portanto, no 3:1, sem essa boa teologia, vocês nunca terão uma vida prática sustentável. É interessante que em Colossenses, o fundamento da vida prática é a boa doutrina, como se a doutrina fundamentasse a piedade. E é exatamente essa a ideia bíblica. É impossível você ter uma piedade bíblica saudável se você não tiver uma doutrina saudável, porque as nossas vidas, elas seguem nossas convicções. Nossas convicções moldam não apenas pensamentos, senão atitudes. Nossas convicções moldam não apenas a nossa fala teológica, mas a maneira como nós vivenciamos aquelas convicções ou como o nosso coração extravasa em atitudes práticas. É por isso que o capítulo 2 começa falando sobre boa doutrina e termina rejeitando a má doutrina, para que sirva de fundamento para o portanto do verso 1, capítulo 3. Verso 2, Colossenses 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Se você voltar lá para o capítulo 1, você perceberá que no verso 5 Paulo fala sobre a palavra da verdade do Evangelho. Verso 6, a verdade. Verso 9, pleno conhecimento, toda sabedoria, entendimento espiritual. Verso 10, pleno conhecimento de Deus. Há uma preocupação muito gritante de Paulo em Colossenses sobre a qualidade, a extensão e a profundidade da doutrina que aqueles irmãos deveriam conhecer e acreditar. É por isso que lá no verso 2 do capítulo 2, Paulo fala sobre a riqueza da forte convicção de entendimento. Essa expressão convicção, ela foi usada algumas vezes no Novo Testamento, especialmente nas cartas, com grande uso em Hebreus, para falar não apenas aquilo em que você crê, mas o como você crê no que você crê. Não são meras opiniões sobre aquilo que você diz crer. Não, é alguma coisa tão fundamental que a sua vida não seria como ela é sem aquela convicção. E há uma estreitíssima relação entre esse termo e a sã doutrina ou a boa teologia. É aquilo basicamente que fundamenta o nosso pensamento sobre Deus, as nossas convicções sobre a palavra de Deus, sobre os desígnios de Deus. Pouquinho depois, Paulo vai falar que eles estão radicados em Cristo no verso 7, enraizados. Como que dizendo que quanto mais profunda a raiz teológica estabelecida em Cristo, tão mais difícil será eu ser arrancado daquela doutrina ou daquela convicção.
Ou seja, eu resisto aos testes, às provas, aos questionamentos da doutrina conforme a profundidade da minha raiz teológica. Forte convicção de entendimento. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Compreenderem na sua totalidade. Conhecimentos superficiais não valem. Por isso que eu digo que eu tenho muita dificuldade, isso é uma opinião minha, você não precisa concordar. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que saem do seminário e passarão todos os seus próximos anos ministeriais lendo livros pragmáticos, só livros pragmáticos. Como ter grupo pequeno, como fazer isso na igreja, como organizar ministérios, só pragmatismo, sem fundamento teológico sustentável. Os livros que pessoas formadas em teologia, que seguem para um campo missionário, para ambientes não acadêmicos ou não educacionais, os livros que eles menos compram são livros ligados à doutrina, à teologia. Isso é um resultado de pesquisa de editoras evangélicas, no Brasil e no mundo. Parece que as pessoas param de estudar teologia quando saem do seminário, porque entendem que a sua graduação é o estágio último da sua formação teológico-acadêmica. Você pode acreditar, porque é isso que Paulo escreve, que o que te mantém firme e fiel no ministério não é a sua diversidade de ações ministeriais, mas a convicção que você tem na palavra de Deus, em quem você deve crer e como você deve fazer aquilo que Deus espera que você faça. Convicções teológicas. É por isso que Paulo está preocupado em reafirmar a boa doutrina para aqueles irmãos. Vocês resistirão às heresias, vocês resistirão aos falsos mestres na medida que vocês tiverem uma forte convicção de entendimento, compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Não pare de estudar quando você sair daqui. Eu espero que o seu último livro de teologia sistemática não seja aquele que você tem que ler para a minha matéria em TS4. Continue se aprofundando na doutrina, para que inclusive sua igreja continue cantando boas músicas. Para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Interessante que é um conhecimento profundo, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. Esse termo conhecimento, que é usado várias vezes em Colossenses, era muitas vezes usado pelos hereges. Era um termo usado pelos falsos mestres. Mas Paulo vai dizer, esse conhecimento ele está fundamentado em Cristo. Na verdade, é a pessoa de Cristo. Não é o inimaginável. Não é o transcendente que ninguém apalpa ou ninguém toca. Não é algo distante que você não tem acesso. Porque Deus nos tornou esse conhecimento acessível em Cristo. É por isso que no verso 6, Paulo vai dizer, como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Em Cristo, Deus nos tornou o conhecimento dele próprio, Deus, acessível a nós. Por causa de Cristo, nós podemos estar firmes na fé. Volte para o verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Essa expressão boa ordem, ela era usada no contexto militar para falar sobre o ordenamento ou o alinhamento dos soldados. Era algo muito bem montado. No contexto grego antigo, também era usado para falar, o termo era usado para falar sobre conduta ético-moral. É um indivíduo que tem uma moral, tem uma ética, tem uma conduta, tem uma vivência prática ordenada, bem regrada.
se você for para o verso 6, o fundamento de toda a ética cristã é, na verdade, a pessoa de Cristo, não aquele moralismo desconectado com o transcendente, o fazer pelo fazer. É o fazer por causa do crer. De novo, doutrina e piedade intrinsecamente ligadas. Há uma má ideia em pastores e estudantes de teologia de que muita doutrina mata a piedade. Má doutrina mata a piedade, porque boa doutrina a fundamenta. Porque doutrina não é o que você fala de Deus, doutrina é o que Deus revelou de si mesmo a nós. Não são as minhas opiniões sobre Ele, é o que Ele disse a respeito dele mesmo para nós. E eu diria que nós nos relacionamos com Deus na medida que nós o conhecemos. O nosso pudor na vida com Deus deveria necessariamente aumentar na medida que nós o conhecemos mais corretamente. Porque nós sabemos com quem estamos lidando. Se o estudo da teologia não produz temor em você, você deve estar estudando outra coisa que não teologia. Há um contrassenso no estudo da teologia. Teólogos arrogantes. Talvez seja uma das estupidezes maiores do mundo. Porque, primeiro, o teólogo lida com conhecimento alheio. Ele lida com um objeto que não é ele próprio, para ensinar pessoas a quem não lhe pertencem. É um contrassenso, é uma incoerência essencial ou ontológica, teólogos arrogantes. Porque, na verdade, eles lidam com o alheio. Deus. E a firmeza da vossa fé. Esse termo foi usado na Septuaginta, lá em Gênesis 1, para falar sobre o firmamento, os céus, a abóbada celeste, que permanece por todo sempre, que não é volúvel, que não é móvel, é firme. Pessoal, às vezes eu sinto que nós, no estudo teológico, nos acostumamos por demais a tratar do evento histórico Jesus. E nos esquecemos de nos relacionar pessoalmente, fruto de toda a nossa convicção, não com o evento histórico Jesus, mas com o próprio Deus que invadiu o tempo e o espaço para nos dar uma nova razão de existência. Não é um evento, não é um fato, é uma pessoa. Cuidado para não nos relacionarmos com Ele simplesmente com base em afirmações teológicas encadeadas. Elas são importantes. Mas não se esqueça que existe alguém que não é apenas a soma das afirmações teológicas. É a pessoa que dá base a qualquer afirmação teológica. Cristo Jesus. Firmados na vossa fé em Cristo. Andai nele. Nele radicados, edificados. E aí vem uma expressão interessante, confirmados na fé. Nesse contexto, confirmados na fé significa doutrina. Porque o termo é usado num contexto muito parecido lá em Hebreus capítulo 13, mesmo termo de fundamento ou confirmação, afirmação convicta da fé. E é interessante que no contexto de Colossenses, Paulo está lidando com o quê? Com o diferente. Ele está lidando com o pensamento contrário. Como é que você lida com o pensamento contrário? Verso 8. Ele chama de filosofia e vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. Verso 20, rudimentos do mundo. Verso 22, preceitos e doutrinas dos homens. Verso 23, aparência de sabedoria. Ou seja, o que caracterizava a qualidade teológica de Colossos era tudo aquilo que era o oposto de uma fé, de uma doutrina ou de um conjunto teológico saudável. Então, quando eu falo que hoje nós temos no Brasil
um analfabetismo bíblico-teológico, uma superficialidade impressionante, é porque existem conhecimentos que aparentam erudição, mas não passam de uma coxa de retalho e mal costurada. Ler livro de teologia não faz de você um teólogo. Citar a Bíblia não faz de você bíblico. A não ser que haja um fundamento bíblico-teológico para aquilo que você diz. Estude muito bem para você conhecer e para você ensinar. Esteja você aconselhando uma pessoa, esteja você num acampamento, esteja você ensinando crianças, esteja você ensinando adultos, pregando numa conferência teológica, não interessa. O que eu costumo dizer é o seguinte: nós nos dedicamos ao preparo não por causa de quem ensinamos, mas por causa de quem falamos. A tua dedicação ao estudo, ao preparo, à profundidade, não pode depender do para quem você ensina, mas por causa do a respeito de quem você ensina. Se você fizer um juízo de valores e se dedicar mais a uma pregação no domingo à noite do que as crianças na IBD, você não entendeu a importância das boas raízes teológicas, independente do para quem você ensina. É por isso que nós temos uma geração analfabeta, porque ela aprendeu a só olhar para Davi, olhar para Gideão, olhar para Daniel como simples exemplos morais, não como livros de teologia. A gente tem que parar com isso, pessoal, de só querer procurar exemplos morais na Bíblia. A Bíblia não é um livro de moral, embora ela nos ensine a boa moral. A Bíblia não é um livro de conjuntos de fazeres. Faça isso, não faça aquilo. A Bíblia é esse revelar de Deus. Em quem eu devo crer, por que devo crer no que creio e quais as implicações práticas da minha crença. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vós vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com os usos se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Rudimentos do mundo, preceitos e doutrinas dos homens, aparência de sabedoria, a carta irmã de Colossenses, Efésios, ou aos Laodicenses, vai nos falar sobre vento de doutrina. Pessoas que são como meninos, agitados de um lado para o outro. Como é que nós evitamos tudo isso? Quando nós nos voltamos lá para o verso 2 e desenvolvemos uma forte convicção de entendimento. Vocês que vão ministrar a igrejas, ministrar ao povo de Deus, esteja ele onde estiver, forme essas pessoas biblicamente o mais profundo que você puder, pois certamente serão menos suscetíveis às heresias e ao serem arrancadas das suas convicções em Cristo. A gente cita, e deveria ter vergonha, a estatística de que mais de 50% dos jovens abandonam a fé no primeiro ano de universidade. Deveríamos fazer uma estatística de quantos dos seus pastores contribuíram para essa péssima estatística. Se o ensino das Escrituras coube como igreja, em medida quase máxima, aqueles que pastorearam esses jovens. Sua reunião de jovens à noite não é para entretenimento,
A sua EBD não é só para ficar vendo exemplos morais. O seu púlpito não pode ser aquela energia espiritual, aquela mensagem positivista. Você não pode se contentar que seus membros vivam a vida toda só fazendo devocional no pão diário. Eu teria muitos problemas com pastores que só se alimentam do pão diário, se contentam com aquela historinha que muitas vezes não tem relação com o texto e acham que estão estudando a Bíblia. Seus grupos pequenos na igreja não podem só para bater papo e comer, porque se perdemos oportunidades para ensinar a boa doutrina, estamos contribuindo para que essa turma abandone a fé em algum momento. Poderia citar tristemente alguns ex-alunos nossos que abandonaram a fé, ou abandonaram a ortodoxia, e que hoje simplesmente estão perdidos em tantas outras vãs filosofias. Nele radicado, nele edificado, nele doutrinariamente bem fundamentado, para que saibam resistir aos rudimentos do mundo, vãs filosofias, doutrinas de homens. Podemos orar? Deus, eu quero primeiramente pedir ao Senhor por nós como seminário, que nunca nos apartemos da boa doutrina. Que por mais pressões que soframos de outras instituições, de demandas eclesiásticas ou até do governo, que não cedamos à superficialidade. Que não barganhemos o estudo profundo, exegético, teológico, bíblico da Tua palavra. O Senhor abençoe cada professor no seu estudo pessoal, para que se dedicando cada vez mais, compartilhando com tantos alunos, não só residentes, mas do CFTM, a especialização do mestrado e tantos outros, compartilhando a sã doutrina. Pai, eu também peço por cada aluno aqui que tem se dedicado, que não lhes falte esforços, que não lhes falte motivação, que quando estiverem cansados de estudar, se alegrem com o fruto do cansaço, que pode ser o conhecimento do Senhor. Que o Senhor livre as igrejas desses irmãos aqui e tantas outras, desse analfabetismo bíblico-teológico, para que avaliando o que cantam, o que ensinam, os livros que leem, possam reafirmar a boa doutrina da Tua palavra. Pedimos não apenas pela doutrina, Deus, senão também pela piedade, para que andemos em Cristo na medida que o conhecemos corretamente, para que as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos relacionamentos, a nossa vivência do dia a dia, tudo isso seja compatível com aquilo que o Senhor já nos estabeleceu em Cristo. Que a boa doutrina fundamente a maneira como vivemos diante do Senhor. Pois é em Cristo Jesus que oramos. Amém.